Eturel, R.C. Renato Cumi para Fundação São Miguel Brasil. Leitura em áudio por Miguel R.C. Renato Combi para a Fundação São Miguel Brasil. Como cuidar de suas finanças pessoais? Apresentação. 4 em 10 brasileiros estavam inadimplentes em abril de 2015, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL. Isto equivale a 55,3 milhões de pessoas, ou seja, 38% da população brasileira de 18 a 95 anos, com dívidas pendentes. A pesquisa revelou ainda que grande parte dos brasileiros faz compras sem nenhum planejamento e muitas vezes se rende ao financiamento fácil, principalmente por meio de empréstimos consignados. O certo é que a maioria da população compra por impulso, não poupa e tampouco investe. Em consequência, a poupança doméstica vem perdendo cerca de 29 bilhões nos 4 primeiros meses de 2015, segundo a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP. A previsão da associação é que o fechamento da conta deste ano pode terminar negativo em 50 bilhões. Portanto, nestes novos tempos de crise, baixos salários e altos custos, os brasileiros precisam, mais do que nunca, administrar suas finanças pessoais. Em princípio, a administração financeira pessoal pode parecer um processo complicado, repleto de termos técnicos e fórmulas incompreensíveis. Na verdade, tudo é muito simples e pode ser entendido e aplicado por qualquer cidadão brasileiro que esteja disposto a aprender a correta utilização dos recursos pessoais, sejam eles oriundos de salários, aplicações ou outras fontes de receitas. Uma boa administração das finanças pessoais não pode abrir mão de um diagnóstico realista e um correto planejamento. Assim, faz-se necessário reunir informações que garantirão a tomada de decisão no processo de gestão dos recursos próprios. É exatamente buscando despertar a população brasileira para a importância do planejamento de sua vida financeira e facilitar a elaboração, acompanhamento e a avaliação do orçamento familiar, que o Conselho Federal de Administração, CFA, desenvolveu esta modesta publicação de finanças pessoais, visando contribuir para a efetiva educação financeira do brasileiro. Por outro lado, colocamos esta publicação à disposição dos profissionais brasileiros de administração, que hoje somam cerca de 400 mil registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Administração, CRAS, de todos os estados do Distrito Federal, com o intuito de oferecer a esses profissionais mais uma ferramenta de apoio em seus trabalhos de atendimento, consultoria e treinamento na área de finanças pessoais. Finalmente, esperamos que nos próximos anos a taxa de poupança doméstica do Brasil volte a crescer acima da média, próxima a 14% do Produto Interno Bruto, PIB, para ser incluído no ranking mundial dos países desenvolvidos, onde a poupança se situa entre 27% e 28% do PIB. Administrador Carlos Alberto Ferreira Júnior, coordenador do CEJO, CRA, Distrito Federal, número 10699. Administrador Sebastião Luiz de Melo, presidente do CFA, CRA, MS, número 0013. Como cuidar de suas finanças pessoais? Introdução. Esta publicação tem como objetivo mostrar ao leitor a importância das finanças pessoais e das práticas de planejamento financeiro individual e familiar. Nos últimos anos,
muito tem se falado da importância da educação financeira e de como a inabilidade das pessoas em cuidar do próprio dinheiro vem causando perdas a elas mesmas, às organizações onde trabalham e à sociedade como um todo. O campo das finanças pessoais é vasto e se relaciona com todos os aspectos da vida das pessoas. É possível observar a influência e o impacto das finanças na saúde, na educação, nos relacionamentos e na vida profissional. Nesta publicação serão tratados, especialmente, 4 tópicos que são de maior importância no mundo das finanças pessoais. O primeiro é o consumo. Pessoas trabalham e geram dinheiro para poderem consumir. O consumo faz parte da vida de todas as pessoas que vivem em uma sociedade, e a forma como se consome tem profundo impacto sobre o equilíbrio financeiro e a qualidade de vida das pessoas. Consumir de forma incompatível com a capacidade financeira leva ao endividamento e a uma série de angústias financeiras. O segundo tópico é o crédito. Ocasionalmente, pessoas precisam recorrer ao crédito e fazer dívidas para dar cabo de obrigações financeiras. Saber utilizar o crédito de forma criteriosa e consciente é fundamental para que não se caia na armadilha do endividamento excessivo. O terceiro tópico é o planejamento financeiro. Planejamento financeiro é o conjunto de práticas e ações adotadas para utilizar o dinheiro da forma mais racional possível, maximizando seus benefícios. O quarto e último tópico trata dos investimentos, como as pessoas devem utilizar o dinheiro que sobra para construir mais segurança e mais riqueza. Cafezinho aqui antes de ler. É ao vivo. Entendendo as pessoas... Opa, já errei aqui, viu? Entendendo as finanças pessoais. As técnicas e práticas da gestão financeira, quando aplicadas a indivíduos e famílias, formam aquilo que se chama, usualmente, de finanças pessoais. O assunto finanças pessoais forma um campo de conhecimento distinto dentro do universo maior das finanças, que inclui também o campo das finanças empresariais ou corporativas, que tratam da gestão financeira não apenas das empresas, mas das organizações de forma geral. As finanças públicas, que tratam, como o nome sugere, da gestão financeira dos órgãos públicos e dos serviços financeiros. Uma forma interessante de se entender as finanças pessoais é colocando-as em oposição às finanças corporativas, que constituem o lado mais visível e mais conhecido do universo das finanças. Tanto empresas quanto indivíduos têm suas necessidades, seus objetivos e estão sujeitos a uma dinâmica financeira bastante similar. Indivíduos e empresas recebem dinheiro. Indivíduos recebem dinheiro na forma de salários, remunerações profissionais, outros tipos de renda ou mesmo ajuda financeira de terceiros. Empresas recebem dinheiro como contrapartida pelos produtos e serviços que oferecem ao mercado. No mercado, correto. Indivíduos e empresas consomem e pagam por este consumo com o dinheiro. Indivíduos utilizam o dinheiro nas sociedades modernas para adquirir bens e produtos necessários para sua sobrevivência e bem-estar. Empresas utilizam dinheiro para a aquisição de insumos, investimentos em sua atividade e para suas despesas corriqueiras. Indivíduos e empresas são obrigados a fazer aquilo que se chama de gestão de fluxo de caixa, que é organizar os recebimentos e pagamentos em determinada sequência que sugere que haja dinheiro para pagar aquilo que deve ser pago. Indivíduos e empresas fazem, ou ao menos deveriam fazer,
uma projeção dos eventos financeiros esperados no futuro. O orçamento. Não é possível entender como previsão o que vai acontecer no futuro, mas o orçamento ajuda a definir um rumo a seguir. É extremamente útil, tanto no contexto das finanças pessoais quanto empresariais. Indivíduos e empresas têm, ocasionalmente, um saldo líquido financeiro positivo, dinheiro que sobra após realizar os pagamentos, e precisam tomar decisões sobre o que fazer com aquele dinheiro disponível. Indivíduos e empresas estão sujeitos a eventos imprevistos com consequências financeiramente negativas e precisam se preparar, adotando práticas de gerenciamento de riscos, para que não haja uma ruptura no ciclo de pagamento e recebimentos. Como se pode observar, as dinâmicas financeiras básicas de uma empresa e de um indivíduo são essencialmente idênticas. O universo das finanças costuma dar maior atenção às empresas, pois, normalmente, elas operam com maiores volumes de dinheiro e têm transações financeiras mais numerosas e complexas. Mas, num nível fundamental, há poucas diferenças entre os campos das finanças pessoais e empresariais. Se é assim, onde estão as diferenças? Existem basicamente duas grandes diferenças que separam esses dois mundos. A primeira é o fator humano, muito mais presente nas finanças pessoais. Em empresas, muitas vezes as questões financeiras são conduzidas por gestores e profissionais especializados. Esses profissionais, até por sua formação, costumam ter uma visão mais objetiva e menos emocional sobre as finanças. Já no mundo das finanças pessoais, todas as decisões financeiras, sejam de consumo ou de investimento, acabam sendo carregadas de fatores emocionais, crenças e vieses. A gestão das finanças pessoais gera, compreensivelmente, mais dor e angústia nas pessoas. Já as finanças empresariais costumam ser invisíveis para a maioria das pessoas, mesmo que essas pessoas dependam da empresa para receber dinheiro. A segunda diferença é um pouco mais técnica e está associada com a alavancagem. Alavancagem é um termo que, no jargão das finanças, significa utilizar recursos financeiros de terceiros, dinheiro emprestado, com o objetivo de obter lucro e aumento de valor. Uma forma popular de tentar definir a alavancagem é ganhar dinheiro com dinheiro dos outros. Empresas costumam utilizar a alavancagem corriqueira. Elas tomam dinheiro emprestado junto a instituições financeiras e investidores a uma determinada taxa de juros e investem em suas próprias atividades que, presume-se, darão um retorno maior do que a taxa de juros devida. Vamos imaginar um exemplo concreto. Uma empresa obtém R$ 1 milhão a uma taxa de 20% ao ano e, com esse dinheiro, adquire matéria-prima e paga custos de produção e distribuição de um produto, cujo retorno esperado com sua renda é de 30%. A empresa obteve um retorno líquido de 10%, no caso, R$ 100 mil, sem colocar um único centavo de seu próprio dinheiro. Isso é o que se chama de dívida boa. Uma dívida que vai gerar um valor maior que o dinheiro que foi tomado emprestado. Quando empresas se alavancam, elas estão diminuindo seu custo de capital e agindo de forma mais eficiente, fazendo mais com menos. Os sócios ou acionistas recebem um lucro maior, proporcionalmente ao seu investimento. Quando a empresa utiliza a alavancagem, por isso,
É preciso ser muito cuidadoso ao avaliar uma empresa com dívidas. Nem sempre uma empresa endividada é uma empresa ruim. Às vezes, é exatamente o oposto. Já indivíduos e famílias raramente têm a oportunidade de usar a alavancagem. Salvo em raríssimos casos, as dívidas feitas por indivíduos e famílias não geram um valor maior. Esse dinheiro emprestado é utilizado, na esmagadora maioria dos casos, em consumo e em aquisição de bens que não só não se valorizam, como pelo contrário, sofrem depreciação e geram despesas. Para uma pessoa física, raramente uma dívida é um bom negócio. Por isso, no mundo das finanças pessoais, há uma grande preocupação em conscientizar as pessoas da importância de viverem de acordo com suas possibilidades financeiras e de forma a manter o endividamento baixo, ou de preferência inexistente. Entendendo os fatores externos. No exercício da administração, o que inclui a administração financeira, é preciso ter domínio sobre múltiplas habilidades. Entre essas habilidades estão o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Para uma aplicação adequada dessas habilidades, é preciso ter uma visão dos fatores internos e externos que afetam a organização que se está gerindo, ou mesmo a própria vida pessoal. Em uma organização, os fatores internos ou intrínsecos são aqueles inerentes à própria organização, como sua estrutura gerencial, sua cultura, seus recursos e seus processos. Indivíduos e famílias seguem uma lógica semelhante. Diferentes famílias e indivíduos têm diferentes níveis de renda e de gastos, bem como diferentes crenças, valores e formas de organizar e alocar os recursos. Geralmente, se consegue ter um razoável grau de influência sobre os fatores internos, especialmente quando se está em uma posição de gestão e controle. Já os fatores externos, ou intrínsecos, são fatores associados ao ambiente onde se está inserido. A influência sobre esses fatores costuma ser limitada ou mesmo inexistente. São exemplos de fatores externos às circunstâncias políticas, institucionais, sociais, econômicas, de mercado e da própria natureza. Indivíduos e organizações vivem em um determinado ambiente e sofrem as influências desse ambiente. E é função dos gestores e administradores fazer com que as organizações sejam bem-sucedidas em seus propósitos. A despeito dos desafios impostos pelo ambiente, o mesmo vale para indivíduos e famílias. Não é possível planejar, organizar, liderar ou controlar de forma eficiente sem considerar os fatores externos, mesmo tendo pouca influência sobre eles. Quando se fala em gestão e administração financeira, independentemente de se tratar de finanças pessoais ou corporativas, os fatores externos que causam os maiores impactos e representam os maiores desafios de gestão são aqueles de natureza econômica. Por isso, é importante conhecer esses impactos e saber estimar a sua extensão, para aumentar o nível de sucesso das decisões financeiras. Os principais fatores econômicos que impactam a gestão financeira são a inflação, os juros, o desemprego, o câmbio. A inflação. A inflação é um processo em que se observa o aumento dos preços dos produtos e serviços, às vezes sem uma causa aparente. A inflação pode ser de dois tipos, de demanda ou de custos. A inflação de demanda ocorre quando, por alguma razão,
A procura por determinado produto aumenta. Se a economia não conseguir aumentar a oferta desse produto de forma correspondente, consumidores ansiosos por adquiri-lo se tornam dispostos a pagar mais caro, forçando o preço para cima. A inflação de custos ou inflação de oferta ocorre quando um ou mais insumos ficam mais caros, forçando novamente o preço do produto para cima. Em uma economia moderna e complexa, os produtos e insumos são altamente interligados. E dificilmente ocorre um aumento de preços em um produto sem que outros sejam impactados. Existem economias nas quais os preços são estáveis e mesmo economias em que são deflacionárias, onde os preços caem. Mas a grande maioria das economias do mundo é, em grau maior ou menor, inflacionária, com uma tendência de aumento generalizado de preços e de perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. A inflação, quando ocorre em ritmo acelerado, costuma ser particularmente danosa para indivíduos e famílias. Indivíduos e famílias têm ferramentas limitadas para se protegerem da inflação. Grande parte das pessoas tem rendimentos fixos, como salários, pensões, rendas de aluguel, entre outros, que não acompanham automaticamente o aumento dos preços dos produtos, fazendo com que o dinheiro perca seu valor e com que a segurança e a estabilidade financeira fiquem comprometidas. A proteção contra os efeitos da inflação é um dos grandes temas das finanças pessoais. Café? Os juros. Juros são o custo do dinheiro. Em uma economia, existem agentes econômicos, que podem ser pessoas ou organizações, que são superavitários ou deficitários. Isso significa que elas têm dinheiro sobrando ou faltando. Agentes que têm dinheiro de sobra emprestam para aqueles que precisam de dinheiro e recebem uma remuneração que equivale ao aluguel do dinheiro, os juros. Os juros são, por convenção, expressos em termos percentuais e no tempo, são as taxas de juro, que podem ser diárias, mensais, anuais, etc. Indivíduos e famílias são agentes econômicos e, como tais, podem ser superavitários ou deficitários. Uma pessoa que gaste acima de suas possibilidades precisará recorrer a empréstimos para dar conta de suas obrigações financeiras. Do contrário, ficará inadimplente e poderá arcar com uma série de consequências desagradáveis. Já pessoas com sobra de dinheiro podem direcionar essa sobra para o consumo ou para investimentos. Alguns investimentos chamados de renda fixa, que serão explicados mais adiante, rendem juros, pois representam empréstimos de dinheiro feitos para outros agentes econômicos. Quando as taxas de juros de uma economia são baixas, os custos financeiros dos empréstimos e financiamentos caem e os investimentos dão retornos menores. A vida fica mais fácil para pessoas que precisam de dinheiro, e aqueles que têm dinheiro sobrando não conseguem grandes retornos investindo. Quando as taxas de juros são baixas, há um incentivo ao endividamento e ao consumo. De forma análoga, quando as taxas de juros são altas, as pessoas que precisam recorrer a empréstimos e financiamentos sofrem com os altos custos financeiros, e os investidores conseguem aproveitar para aumentar ainda mais sua riqueza. Como vimos anteriormente, há uma grande preocupação no mundo das finanças pessoais com a questão do endividamento.
e em economias com altas taxas de juros, como a brasileira. O endividamento dos indivíduos e famílias pode muito facilmente sair do controle. O desemprego. A taxa de desemprego é um dos indicadores de atividade de uma economia. Ela nos informa, em termos percentuais, quanto a população economicamente ativa está, efetivamente desocupada no mercado de trabalho. A importância do desemprego para as finanças pessoais está no fato de que, para a maioria dos indivíduos, a renda é fruto de alguma atividade profissional. Em uma economia com altos índices de desemprego, é naturalmente mais difícil conseguir um emprego e as remunerações tendem a ser mais baixas. Nessas circunstâncias, mais pessoas acabam perdendo sua renda, o que leva ao endividamento e às crises financeiras. De forma análoga, quando o nível de desemprego em uma economia é baixo, indicando um alto nível de atividade econômica, fica mais difícil para os indivíduos conseguirem uma ocupação e mesmo para aqueles que já se encontram ocupados, costumam surgir oportunidades de evolução profissional, que levam a rendas maiores. Isso permite maiores níveis de consumo e de investimento. O câmbio. Dos 4 conceitos apresentados, o câmbio é, talvez, aquele que exerce menor impacto direto nas finanças pessoais. Taxa de câmbio é o nome que se dá ao preço, em moeda nacional, de uma unidade de determinada moeda estrangeira. Por exemplo, quando falamos que a taxa de câmbio do dólar americano está valendo R$3, isso significa que precisamos gastar R$3 para comprar $1. Alguns indivíduos e famílias realizam operações em moeda estrangeira e podem ser impactados de forma direta por variações na taxa de câmbio. Por exemplo, pessoas que planejam viagens ao exterior ou famílias que mandam ou recebem dinheiro de membros vivendo fora do país. A maioria das pessoas não realiza transações em moeda estrangeira, mas sofre o impacto das variações cambiais nos preços dos produtos que adquirem. Muitos produtos de uso cotidiano são importados ou utilizam insumos importados, que são pagos com moeda estrangeira. Quando o valor da nossa moeda cai, o preço desses produtos tende a subir, para compensar o valor maior da moeda estrangeira, gerando ou intensificando inflação. Esses são os fatores externos mais importantes para aqueles que querem ter um bom entendimento e controle de suas finanças pessoais. Consumo. Consumo, o começo de tudo. O consumo é o tema mais básico das finanças pessoais. É também um tema universal, pois todas as pessoas são, em maior ou menor grau, consumidoras, independentemente de sua idade, gênero, credo ou status socioeconômico. E, numa sociedade moderna, o ato de consumir envolve o uso de recursos financeiros. Até um bebê recém-nascido é um consumidor e gasta dinheiro, apesar de não ter consciência disso. As pessoas vivem para consumir, consomem para sua própria manutenção física, para adquirir coisas, para vivenciar experiências e para sua própria evolução. As pessoas procuram ganhar dinheiro para poder consumir e, como via de regras, almejam consumir mais e com maior qualidade. Poucas pessoas procuram acumular dinheiro apenas para ter dinheiro. Em geral, querem dinheiro para consumir ou, então, acumulam dinheiro para poder manter o padrão de consumo em momentos de dificuldade financeira. Por exemplo, quando ocorre uma diminuição
ou cessão da renda. O consumo é um grande fator de motivação. Muitas pessoas definem sucesso pelo padrão de consumo, o tipo de comida que comem, o meio de transporte que utilizam, os lugares que frequentam nos momentos de lazer e entre outras coisas. E, por ser algo universal e presente na vida de todas as pessoas, o consumo torna-se responsável pela maior parte de suas angústias financeiras. Consumir de forma inadequada leva a uma qualidade de vida deficiente, a falta de robustez financeira para momentos difíceis, a desorganização pessoal e, em casos mais sérios, ao endividamento em diferentes níveis. A moderna sociedade de consumo. Aquilo que entendemos como moderna sociedade de consumo surgiu nas primeiras décadas do século XX. Desenvolveu-se de forma mais pronunciada, inicialmente nos Estados Unidos e, progressivamente, se espalhou para a maioria dos países do mundo. Seu surgimento foi, basicamente, uma consequência do período de grande prosperidade econômica que se seguiu ao término da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, floresceram conceitos como a obsolescência programada, o crédito ao consumidor e a publicidade moderna, com um apelo maior às emoções humanas e menos ênfase nos produtos em si. Hoje, é comum a algumas pessoas se referirem à moderna sociedade de consumo como se fosse a raiz de todos os males. Porém, é preciso colocar as coisas sob uma certa perspectiva. Graças a ela, o mundo experimentou um crescimento econômico sem precedentes ao longo do século XX, a despeito de ter enfrentado duas grandes guerras mundiais. O consumo é importante do ponto de vista econômico. Obviamente, é preciso se observar questões como a sustentabilidade do consumo e seus impactos ambientais e sociais. Mas não se deve esquecer que o consumo é um dos motores da economia, que gera empregos, riquezas, oportunidades e é responsável pela subsistência de inúmeras famílias. O consumo se torna algo negativo quando é insustentável ou, então, quando as pessoas sucumbem a certas armadilhas e passam a consumir de uma forma que se torna nociva a elas mesmas. A seguir, serão apresentadas algumas dessas armadilhas. O conflito: desejos versus necessidades. Desejos são aquelas coisas que queremos ter, ou gostaríamos de ter, mas não são essenciais. A vida não depende delas. Já necessidades são aquelas coisas das quais não podemos prescindir. Do contrário, nossa qualidade de vida, ou mesmo nossa sobrevivência, pode ser afetada. A diferença entre desejo e necessidade é um conceito primário e muito facilmente compreensível. No entanto, muitas pessoas tomam decisões de consumo e, consequentemente, financeiras erradas por não conseguirem enxergar claramente o que é uma coisa e o que é outra. Essa dificuldade em distinguir desejo de necessidade é uma das principais armadilhas de consumo. Ela ocorre pois temos, em nossas mentes, mecanismos psicológicos de distorção da realidade que nos levam a enxergar as coisas do jeito que queremos que sejam. Entre esses mecanismos estão a negação e a racionalização. Muitas vezes, a pessoa já tomou uma decisão de consumo, está com a cabeça feita e vai procurar geralmente de forma inconsciente distorcer a realidade de modo a justificar aquela decisão.
ela buscará ou criará evidências confirmatórias que reforcem sua crença de que está tomando a decisão correta. Esses mecanismos de distorção da realidade nos levam a acreditar que algo é necessidade, quando, na verdade, é um desejo. É comum ver pessoas afirmando que precisam trocar de carro ou comprar novas roupas, geralmente invocando argumentos frágeis, ainda que, aparentemente, lógicos e racionais. Influência da publicidade e da propaganda. A publicidade moderna é altamente persuasiva e tem um forte apelo emocional. Publicidade é importante para a economia. Graças a ela, empresas podem comunicar aos consumidores a existência e as vantagens de seus produtos. Porém, algumas pessoas são influenciadas pela propaganda de tal forma que acabam tomando decisões de consumo que se voltam contra si mesmas. Dependendo do quão influenciável é o consumidor, ele pode perder a noção clara do que é desejo e do que é necessidade, sendo levado a acreditar que precisa adquirir tal item, ainda que não tenha real necessidade do mesmo e, muitas vezes, sequer os recursos financeiros para adquiri-lo. Pressão social. Em alguns círculos sociais, consumir determinados itens ou marcas de produtos torna-se um requisito para ser aceito. É bastante comum pessoas acreditarem que precisam usar o tênis da marca X ou a camiseta da marca Z. Do contrário, serão vistos como indivíduos de classe inferior. Esse tipo de comportamento é muito visível nos grupos de pessoas mais jovens, mas adultos também sofrem com a pressão social ao se sentirem obrigados a adquirir bens e consumir coisas de que não precisam realmente, para se sentirem socialmente aceitos e para impressionar outras pessoas. Quando o consumo vira doença, é natural e, de certa forma, compreensível que as pessoas sucumbam de vez em quando às armadilhas de consumo. Algumas pessoas são consumistas em diferentes graus e, ocasionalmente, qualquer um acaba cedendo à tentação de comprar algo por impulso. Porém, em graus elevados, o consumismo pode caracterizar uma patologia. Hoje se dá o nome de oniomania ao hábito de comprar compulsivamente, muitas vezes levando a pessoa a um estado de endividamento pesado. Quando o consumismo chega a esse nível, a questão extrapola o mundo das finanças e vai para a área da saúde mental. O que é um consumidor consciente? Hoje em dia, muito se fala sobre consumo consciente. O consumidor consciente é, antes de qualquer coisa, um consumidor responsável, que procura ponderar uma série de fatores ao tomar uma decisão de consumo. Esses fatores dizem respeito à necessidade e ou pertinência daquela compra, à capacidade financeira do consumidor e aos impactos socioambientais que aquele produto ou serviço gera. O consumidor consciente se obriga a pensar e a refletir antes de executar uma compra. Ao fazer isso, ele avalia com clareza e objetividade se aquela compra é uma necessidade ou um desejo, e também evita armadilhas de compras por impulso. Consumidores conscientes evitam comprar aquilo de que não precisam. O consumidor consciente também avalia sua capacidade financeira para saber se aquela compra está condizente com o seu orçamento e as suas possibilidades.
O consumidor consciente avalia se aquele dinheiro gasto poderia ser empregado em algo melhor e evita se endividar. Especialmente se for para adquirir itens que se enquadrem como desejos e não necessidades. Por fim, o consumidor consciente leva em conta os impactos socioambientais de seu consumo. Considera fatores como a origem daquilo que será consumido, se o fornecedor adota práticas socialmente responsáveis e que tipo de consequência aquele consumo pode causar ao meio ambiente. Recomendações para consumir melhor. Planejar as compras antes de sair de casa. Evitar tomar decisões no local da compra. Evitar o endividamento, especialmente com itens que são desejos e não necessidades. Avaliar criticamente a publicidade e a propaganda. Às vezes, não se quer exatamente adquirir um produto, e sim uma imagem ou estilo de vida associado àquele produto. Avaliar criticamente ofertas e promoções para saber se há, de fato, alguma vantagem real. Evitar desenvolver dependência ao vínculo emocional com marcas e fabricantes. Comprar produtos e pesquisar preços, procurando adquirir sempre os produtos mais adequados e pelas melhores condições. Crédito. Crédito, uma ferramenta financeira. A função do crédito, em um contexto de finanças pessoais, é permitir às pessoas antecipar decisões de consumo quando não têm os recursos financeiros disponíveis imediatamente. Sem o apoio do crédito, as pessoas precisam esperar ter todo o dinheiro disponível para executar uma decisão de consumo. O crédito permite à pessoa adquirir produtos, serviços e realizar transações financeiras antes de ter o dinheiro disponível. Em troca dessa antecipação, o consumidor remunera o credor com juros. O crédito, assim como qualquer outra ferramenta, não é algo inerentemente bom ou ruim. Tudo depende do uso que se faz dele. Algumas pessoas têm necessidades de adquirir, por exemplo, bens de grande valor e não podem esperar pela acumulação do dinheiro, pois retardar a decisão de consumo pode trazer impactos negativos à qualidade de vida. Um exemplo, uma geladeira. Uma geladeira é um item de valor relativamente alto para a maioria das pessoas e poucos lares modernos podem prescindir de uma. Se a geladeira de uma família quebrar e o reparo for inviável ou antieconômico, será preciso adquirir uma nova. Assumindo que a família não tenha os recursos para comprar a geladeira à vista, precisará apelar para o crédito, um financiamento. Naturalmente, a família pode optar por ficar sem geladeira e esperar acumular todo o dinheiro para comprá-la à vista. Mas a inconveniência e os impactos negativos à qualidade de vida que esta decisão traria seriam, muito provavelmente, algo mais custoso do que os juros de um financiamento. É um exemplo de uso razoável, coerente e aceitável do crédito. O problema é quando as pessoas passam a utilizar crédito de forma excessiva e desnecessária, assumindo grandes dívidas com custos financeiros pesados. Em situações desse tipo, uma pessoa pode se tornar cronicamente endividada ou mesmo insolvente, e precisará enfrentar uma série de situações desagradáveis. A diferença entre empréstimo e financiamento. O empréstimo é um tipo de crédito em que o dinheiro não tem uma destinação específica. A pessoa que toma um empréstimo recebe, em suas mãos, uma determinada quantia de dinheiro e pode usá-la livremente. Sua única obrigação é devolver o valor emprestado, principal, e os juros nos prazos acordados.
Financiamento é uma modalidade de crédito em que o dinheiro está vinculado a um uso específico. Por exemplo, o financiamento de um eletrodoméstico ou de um imóvel. Quando um consumidor adquire um eletrodoméstico financiado, alguém, usualmente uma instituição financeira, está emprestando aquele dinheiro para o consumidor fazer sua compra. Porém, o dinheiro sequer passa pelas mãos do consumidor. Não há como ele utilizar aquele dinheiro para outra finalidade que não aquela que é objeto do financiamento. Os juros. Empréstimos e financiamentos têm juros. Juros são o aluguel do dinheiro, aquilo que se paga para usar um dinheiro que pertence a outra pessoa ou instituição. Por convenção, os juros são expressos em termos percentuais e por períodos de tempo. Assim, podemos dizer que os juros são ao dia, ao mês, ao ano, etc. Na maioria das economias desenvolvidas, as taxas de juros são expressas em termos anuais. No Brasil, por conta de nossas altas taxas de juros e de nosso histórico inflacionário, é comum utilizar taxas mensais, especialmente quando se trata de crédito ao consumo. Um erro comum que muitas pessoas cometem é não considerar o efeito exponencial dos juros, ou chamados juros compostos, ou juros sobre juros. Uma taxa de juros de 5% ao mês não equivale a 60% ao ano. 5% vezes 12 meses, mas sim a 79,6%. Isso acontece porque, a cada mês, os juros incorridos se somam ao valor devido e, no mês seguinte, o montante sobre o qual os juros são calculados é maior, como no exemplo a seguir. Não é comum se pagar os juros de um empréstimo periodicamente, e sim no vencimento final. Por isso, eles vão se somando ao montante e se acumulam. Por conta deste efeito, o valor dos juros aumenta de forma exponencial com o tempo. No exemplo mencionado, uma dívida de R$ 1.000, com juros de 5% ao mês, viraria uma dívida de R$ 1 milhão em pouco menos de 24 anos. O que define os juros em uma operação de crédito? Existem inúmeras modalidades de crédito no mercado, com diferentes características e diferentes taxas de juros. Vários fatores influenciam o valor dos juros, mas podem-se destacar 5 deles. O custo de captação das instituições financeiras. É a taxa de juros que os bancos e as instituições financeiras pagam àqueles que depositam dinheiro. Esse dinheiro será, posteriormente, emprestado para pessoas que precisam de empréstimos e financiamentos à taxa de juros maior que a taxa de captação. Quanto mais alto for o custo de captação, maiores serão os juros para os tomadores de empréstimos e financiamentos. A inflação, quando a instituição financeira empresta dinheiro, ela levará um tempo até receber esse dinheiro de volta. Nesse período, a inflação pode fazer com que essa quantia devida perca valor em termos reais. A instituição financeira procura compensar a inflação esperada no período através dos juros. Quanto maior a inflação ou expectativa de inflação, mais altos serão os juros. Restrições das autoridades monetárias. É o caso dos chamados depósitos compulsórios, uma parcela do dinheiro captado pelas instituições financeiras, que, por determinação do Banco Central e outras autoridades, não pode ser repassada a clientes como empréstimos e financiamentos.
Quanto maior a parcela de depósito compulsório, mais altas serão as taxas de juros. O risco da operação. Operações de prazo maior são mais arriscadas que aquelas de prazo menor. A possibilidade de um evento ruim acontecer em 10 anos é significativamente maior do que em um ano. Além do prazo, há também o risco do devedor. Alguns devedores são considerados de maior risco, seja por terem uma capacidade financeira mais limitada ou por já terem um histórico de crédito ruim. E existe ainda a questão das garantias. Alguns empréstimos e financiamentos têm garantias melhores, que dão maior segurança ao credor. Especificamente no caso de financiamentos, é comum que o próprio bem financiado seja dado como garantia da operação financeira. Como regra geral, prazos maiores, garantias mais frágeis, ou ausência de garantias, e incertezas sobre a capacidade de pagamento do devedor aumentam o risco, fazendo com que os juros sejam mais altos para compensar. O mercado. Os juros das operações de crédito são fortemente influenciados pela oferta e pela demanda. Quando as pessoas se mostram dispostas a pagar mais caro pelas operações de crédito, as instituições financeiras têm um incentivo para praticar juros mais altos. Endividamento bom versus endividamento ruim. De forma geral, se considera que o endividamento é algo positivo quando gera um valor maior do que a dívida que foi tomada. É o caso de empresas que usam o crédito para diminuir o custo de capital e fazer alavancagem, aumentando a rentabilidade de suas operações. No mundo das finanças pessoais, são raríssimas as circunstâncias em que se consegue utilizar o crédito para gerar um valor maior. Algumas pessoas mencionam, como exemplo de endividamento bom, em um contexto de finanças pessoais, o crédito estudantil e o financiamento imobiliário. Esta visão é baseada no argumento de que, quando uma pessoa se endivida para estudar e se qualificar profissionalmente, ela terá um aumento de renda no futuro que a permitirá pagar a dívida, seus custos e ainda gerar dinheiro em excesso, possibilitando um aumento geral do padrão de vida, ou seja, a dívida compensa. No caso do financiamento imobiliário, o argumento é baseado na presunção comum de que imóveis sempre se valorizam no longo prazo. Por este raciocínio, a operação de crédito, financiamento imobiliário, gerará um valor maior do que aquele que foi originalmente financiado. Do ponto de vista lógico, o raciocínio é perfeito, porém as premissas por trás dele são discutíveis. Imóveis podem passar longos períodos sofrendo desvalorização, nominal ou real, valorizando-se abaixo da taxa de inflação. No caso do financiamento estudantil, não há nenhuma garantia de que a pessoa conseguirá um bom emprego após concluir um curso. Quando se trata de endividamento pessoal, sempre se recomenda uma dose adicional de cautela e conservadorismo. É possível até mesmo argumentar que o endividamento bom, num contexto de finanças pessoais, é, na maior parte das vezes, um mito. Recomendações sobre crédito e endividamento. O endividamento, em si, não é um problema. Ele é uma consequência do desequilíbrio financeiro. O endividamento, em si, não é um problema. Ele é uma consequência do desequilíbrio financeiro. Para sair das dívidas,
Uma pessoa deve, antes de qualquer coisa, localizar e sanar as causas do desequilíbrio financeiro. O crédito deve ser utilizado de forma criteriosa no contexto das finanças pessoais. Grande parte das angústias financeiras das pessoas físicas está associada ao endividamento e o conceito de endividamento bom. No mundo das finanças pessoais, é altamente questionável. Os diferentes tipos de crédito têm custos e características distintas. É preciso saber qual a melhor ferramenta para cada necessidade. Utilizar uma linha de crédito de alto custo, mais adequada para fins emergenciais, como o limite rotativo do cartão de crédito ou o cheque especial, para finalidades supérfluas e pouco relevantes, é perder dinheiro. É possível reduzir o custo geral e alongar o prazo do endividamento, buscando fontes de crédito mais baratas, com juros menores e prazos maiores, para liquidar outras dívidas mais caras. Cafezinho aqui. Gravado ao vivo, hein, com alguns errinhos aí. Planejamento financeiro. Introdução. O planejamento financeiro diz respeito à organização geral das finanças, controle e conhecimento do fluxo financeiro, entradas e saídas de dinheiro e alinhamentos dos recursos financeiros com os objetivos e as aspirações de vida do indivíduo ou família. Existem 4 conceitos fundamentais para o entendimento e o desenvolvimento do planejamento financeiro, que são o patrimônio, as receitas, as despesas, o fluxo de caixa. Importante ressaltar que, no contexto das finanças pessoais, nem sempre as definições de patrimônio, receitas e despesas coincidirão com aquelas definições utilizadas nas ciências contábeis. Patrimônio. Patrimônio representa aquilo que a família ou o indivíduo possui. É o resultado da soma dos ativos e passivos. Como ativos, se pode considerar qualquer coisa que tenha um valor de mercado e ou que gere renda. Como ativos, se pode considerar qualquer coisa que tenha um valor de mercado ou que gere renda, como imóveis, investimentos, veículos, entre outros. Passivos são as dívidas. O resultado dos ativos menos os passivos é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido pode, além de tudo, ser negativo quando as dívidas são maiores do que os ativos. Um indivíduo com alto patrimônio tem, a rigor, uma saúde financeira melhor, pois consegue viver por mais tempo em caso de diminuição ou cessão de renda. Receitas representam as entradas de dinheiro do indivíduo ou família. Podem ser aquilo que se obtém da atividade profissional, salários, comissões, prolabore, etc. Rendas oriundas dos ativos, como aluguéis recebidos, juros de investimentos, dividendos, lucro de empresas das quais se é sócio, etc. Ou outros tipos de renda. Despesas é o dinheiro que é gasto, as saídas de dinheiro. No contexto das finanças pessoais, não é incomum se adotar uma definição de despesa mais ampla do que na contabilidade. Em finanças pessoais, é usual chamar de despesa qualquer saída de dinheiro, inclusive amortizações de dívidas. Usualmente, se classificam as despesas entre fixas e variáveis. Despesas fixas são aquelas que sempre ocorrem em determinado período mensal, semestral, anual, etc., e costumam ter o mesmo valor. Em geral, as despesas fixas são despesas contratuais por determinado serviço, que devem ser pagas independentemente do uso ou consumo daquele serviço.
Um exemplo de despesa fixa é a mensalidade escolar. Não se paga um valor menor quando se falta à escola, argumentando que não se usufruiu do serviço. Outro exemplo é o aluguel de um imóvel, que deve ser pago independentemente de sua utilização. Despesas variáveis são despesas que, como o nome sugere, sofrem variações em cada período. São despesas associadas ao consumo de algo. Quando o consumo é maior, paga-se mais, quando é menor, paga-se menos. Um exemplo de despesa variável é a energia. Pagamos pela energia que consumimos. Se uma família optar por um grande corte no consumo de energia, o valor da conta cairá de forma correspondente. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é basicamente a ordem na qual as entradas e saídas de dinheiro acontecem. Para que se consiga realizar pagamentos e transações financeiras, é importante que o dinheiro entre antes e esteja disponível para ser utilizado. Quando as despesas têm que ser pagas antes da entrada dos recursos, é preciso recorrer ao crédito ou utilizar o patrimônio para dar cabo dessas obrigações financeiras. A importância de utilizar ferramentas financeiras. Para fazer um bom planejamento financeiro, é importante e recomendável que se utilize alguma ferramenta para registro e análise dos eventos financeiros. Talvez a mais popular das ferramentas de planejamento financeiro seja a planilha, que pode ser eletrônica ou física. Uma planilha financeira típica começa com uma lista de receitas, seguida por uma totalização. A seguir, se repete o processo com as despesas. Para facilitar a visualização e controle, é comum agrupar os eventos financeiros em contas que dizem, de forma geral, qual foi a origem ou a destinação daqueles valores. Contas comuns em planilhas financeiras são alimentação, transporte, utilidades, água, energia, etc. Lazer, entre outras. Em geral, a planilha mostra a movimentação ao longo de um ano, dividida em meses e com uma coluna de total no final. Em cada mês, se faz a totalização das receitas, das despesas e se apura a diferença, saldo, para saber se o resultado do mês foi positivo, sobrou dinheiro, ou negativo, se faltou. A seguir, um exemplo de uma planilha financeira típica. Em uma planilha como essa, o usuário insere seus dados financeiros, receitas e despesas, consolidados por grupo de contas. É possível discriminar cada conta e cada transação individualmente, mas isso torna a planilha muito grande e pouco prática. Por isso, se recomenda registrar por grupos. Esse modelo de planilha permite fazer vários tipos de análises. É possível comparar o mesmo grupo de despesas em determinados meses, para identificar desvios. É possível aferir quanto determinada conta representa do total das despesas ou receitas, novamente em busca de algum desvio ou desequilíbrio. Também é possível desenvolver diversos indicadores e análises personalizadas, de acordo com as necessidades e objetivos do usuário. Quando se utiliza uma planilha ou outra ferramenta de registro, a pessoa começa a desenvolver uma sensibilidade maior à sua própria dinâmica financeira e acaba, invariavelmente, tornando-se mais consciente de seus gastos. Como colocar a vida financeira em ordem? O uso de uma planilha ou de alguma outra ferramenta de registro financeiro é fundamental para a pessoa que está com a dívida financeira descontrolada e precisa se organizar. Como já foi dito anteriormente, ter dívidas
e uma situação financeira frágil não é o verdadeiro problema. Endividamento e fragilidade financeira são consequências do desequilíbrio financeiro. A planilha ou outra ferramenta ajuda a identificar as origens desse desequilíbrio e fornece insights importantes sobre como resolvê-lo. A planilha informa, com clareza e objetividade, onde se está gastando demais ou ganhando de menos. Reequilibrando as contas. Uma vez que se consiga identificar as fontes do desequilíbrio, a pessoa deve fazer as análises necessárias e tomar as decisões para saná-lo. Como regra geral, reequilibrar as contas é uma questão puramente matemática e de simples entendimento, mas nem sempre de execução fácil. Pessoas se tornam financeiramente desequilibradas, pois pelos mais diversos motivos gastam mais dinheiro do que ganham. O que precisa ser feito é igualar as despesas às receitas, de forma a trazer a vida financeira para uma situação de equilíbrio e, posteriormente, tentar criar um desequilíbrio positivo, onde os ganhos sejam maiores que os gastos e, consequentemente, sobre dinheiro. Só há dois caminhos possíveis: aumentar os ganhos ou cortar os gastos, ou, então, uma combinação dessas duas coisas. Aumentando a renda. Aumentar a renda ou as receitas é um caminho para reequilibrar as contas. Aumenta-se a renda, mantém-se o padrão de gastos constantes e atinge-se o equilíbrio. O problema é que, muito raramente, as pessoas conseguem aumentar sua renda apenas por um gesto de vontade. O aumento de renda é possível e deve ser perseguido, porém, normalmente, é algo que se consegue no longo prazo, como fruto do desenvolvimento profissional e patrimonial. Poucas pessoas conseguem aumentar a própria renda rapidamente. Por isso, quando há uma necessidade de se reequilibrar as contas no curto prazo, buscar o aumento de renda não costuma ser o melhor caminho. Reduzindo despesas. Quando se precisa reequilibrar as contas rapidamente, a redução de despesas é um caminho mais viável, pois, diferentemente das receitas sobre as despesas, conseguimos ter algum controle. É possível, com um pouco de análise e com algum sacrifício, diminuir despesas de forma imediata, colocando as contas em uma situação melhor no curtíssimo prazo. Já se sabe que temos despesas fixas e variáveis. Por onde começar? Algumas despesas fixas são reguladas por contratos ou por suas características. Não podem ser alteradas rapidamente. Um exemplo é o aluguel de um imóvel. Quando se vive em um imóvel alugado, é possível mudar para um imóvel mais barato, fazer sobrar dinheiro. Porém, uma mudança costuma levar algum tempo e envolve outras despesas no processo. Uma mudança de imóvel raramente é uma decisão que pode ser executada de forma imediata. Nas despesas variáveis, as pessoas costumam ter pouco mais de controle e os efeitos podem ser sentidos mais rapidamente. Quando o indivíduo ou família identifica que o grupo alimentação é o maior responsável pelo desequilíbrio financeiro, é possível tomar várias medidas para reduzir os gastos, como procurar produtos substitutos mais baratos, evitar refeições fora de casa e identificar focos de desperdício. Quando é necessário reequilibrar as contas, cortar despesas é o caminho mais rápido, e as despesas variáveis são as primeiras que devem ser analisadas, em busca de oportunidades de redução de gastos. O orçamento.
O orçamento é uma parte do planejamento financeiro que diz respeito ao futuro. As ferramentas apresentadas até o momento dizem respeito, majoritariamente, ao passado, registros de recebimentos e gastos, e ao presente, tomada de decisões e alterações nos padrões de gastos. Orçar é utilizar as ferramentas e conceitos de planejamento financeiro para tentar projetar o futuro. Sabemos que é impossível prever o futuro e que a humanidade já tentou, ao longo de gerações, diversas formas de tentar antevê-lo e diminuir incertezas. De todas as formas de se tentar prever o futuro, a que parece mais confiável é olhar para o passado e presumir que o futuro deve estar apoiado naquilo que aconteceu no passado e acontece no presente. Sabendo que não se pode prever o futuro, apenas fazer estimativas baseadas nas informações que temos do passado e do presente, assumimos que o orçamento não é, e nem pretende ser, um retrato fiel do que vai acontecer no futuro, e sim uma ferramenta para a orientação de nossas atitudes, para tentarmos chegar a um resultado desejável. Para fazer um orçamento financeiro, utiliza-se a mesma ferramenta básica de planejamento financeiro, a planilha, por exemplo. Porém, em vez de se colocar dados históricos, coloca-se os dados esperados para o período que será orçado. Na planilha utilizada anteriormente, como exemplo, podemos observar que as despesas com alimentação oscilam mensalmente, mas mantêm uma ordem de grandeza de aproximadamente 500 a 550 reais por mês. Considerando que nenhuma anomalia aconteça no período a ser orçado, como a chegada de um novo integrante na família ou uma aceleração da inflação, faz sentido estimar que, ao longo do ano seguinte, as despesas com alimentação deverão ficar próximas disso. Por essa prisma, é bastante razoável estimar, para o ano seguinte, algo entre 550 e 600 reais por mês, o que daria até uma certa margem para pequenos desvios. A seguir, uma planilha de orçamento baseada no exemplo dado. Analisando o orçamento. O orçamento deve ser usado em conjunto com o registro das informações financeiras. À medida que o tempo vai passando, é possível fazer vários tipos de análise, sendo que a melhor delas é, simplesmente, comprar o valor orçado para o período com aquilo que foi efetivamente realizado. Grandes desvios entre o que foi realizado e aquilo que foi orçado podem revelar várias coisas, como uma falta de disciplina e consistência para manter os gastos em certo nível. O desvio também pode indicar falhas no próprio orçamento, como uma estimativa excessivamente otimista ou pessimista. Também pode indicar questões de natureza econômica, como a inflação, que pode estar elevando os valores gastos sem que haja um aumento correspondente na aquisição de produtos e serviços. Esses desvios servem para orientar as decisões financeiras e assegurar que aquele indivíduo ou família se mantém no rumo, sem tombar para uma situação de desequilíbrio financeiro. Um grande desafio é estimar as receitas. Orçar despesas é relativamente fácil quando se tem as informações financeiras do passado. Se não houver nenhuma alteração estrutural no estilo de vida, a tendência é que elas se mantenham em níveis similares no futuro. A mesma coisa se pode dizer sobre a receita. Quando a pessoa tem uma renda estável e previsível, como um salário mensal. Mas quando a pessoa tem uma renda irregular,
que é o caso de empresários, profissionais liberais e profissionais comissionados. Pessoas com renda irregular devem ser particularmente conservadoras e comedidas ao estimarem sua própria renda. É tentador orçar a renda com base nos períodos em que os negócios vão bem, mas isso pode se revelar irrealista no futuro e levar a pessoa a uma situação de desequilíbrio financeiro. Uma sugestão é que pessoas nesta situação façam uma apuração de sua renda nos últimos 12 meses. Selecionem os 3 meses de renda mais baixa e façam uma média. Essa média deve ser utilizada para fazer o orçamento como estimativa de receita. Quando se faz isso, a renda orçada pode acabar se revelando significativamente menor do que a real no futuro. Porém, quando se fala de estimar o dinheiro recebido, vale a convenção do conservadorismo. É melhor errar para menos do que para mais. Investimentos. Introdução. No mundo das finanças pessoais, muito se fala da importância do equilíbrio financeiro. De fato, é importante equilibrar as contas, especialmente quando se está em uma situação de endividamento. Mas viver numa situação de perfeito equilíbrio financeiro, onde o valor se ganha e é o mesmo que se gasta, não é desejável nem recomendável. Indivíduos e famílias devem almejar uma situação em que haja um desequilíbrio pendendo para o lado positivo, onde sobra dinheiro. Sobra de dinheiro é extremamente desejável, pois permite que as pessoas tenham reservas financeiras importantes para períodos difíceis e acumulem dinheiro para realizar sonhos e planos. Investir, num contexto de finanças, significa empregar o dinheiro de forma a obter lucro. Uma outra forma de definir investimento é dizendo que se trata de um sacrifício do consumo no momento presente, na expectativa de que se tenha ainda mais dinheiro no futuro. Enfim, fazer o dinheiro crescer. As famílias de investimentos. Os investimentos são classificados em 2 grupos, ou famílias, que são a renda fixa e a renda variável. Os investimentos de renda fixa. A característica marcante de um investimento de renda fixa é a existência dos juros. Qualquer investimento que expresse seu retorno na forma de juros é um investimento de renda fixa. Isso acontece porque investimentos de renda fixa são empréstimos. Quem investe está emprestando o dinheiro para alguém. Empréstimos são remunerados através de juros. Os juros nos investimentos de renda fixa podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Se disse que um investimento tem juros pré-fixados quando a taxa de juros é expressa nominalmente logo no começo da operação. Por exemplo, 12,5% ao ano. Quando se fala que um investimento paga 12,5% ao ano, o retorno está definido numericamente de forma clássica. O investidor sabe desde o início da operação o valor que irá receber. Já quando o investimento é pós-fixado, a taxa é definida com base em alguma informação que está no futuro, e só se saberá quais são os juros efetivos no momento em que eles forem pagos. Por exemplo, quando o investimento paga juros vinculados à taxa Selic, taxa de juros básica da economia brasileira, não sabemos de antemão qual será o retorno financeiro do investimento. Temos que esperar até o final do prazo da operação para apurar a taxa Selic do período.
Só assim saberemos qual o rendimento real do investimento. Quando se fala dos juros pós-fixados, cujo valor não é reconhecido no momento presente e poderá ser maior ou menor no futuro, muitas pessoas questionam, mas se é assim que funciona, porque se chama de investimento de renda fixa. Quando se empresta dinheiro para alguém, se faz um acordo, que pode ser contratual ou não, de que o devedor devolverá o dinheiro em alguma data futura. Acréscimo dos juros pode ser que o devedor não pague o empréstimo, o que é um risco da operação. Mas assumindo que isso não aconteça, o credor receberá o valor emprestado mais os juros combinados. Nem um centavo a mais. O credor sabe que sua renda é fixa no sentido de que ele receberá o valor emprestado mais os juros. Isto é o que foi combinado. Porém, se os juros são pós-fixados, seu valor poderá oscilar no futuro. O valor financeiro não será fixo, mas a taxa de juros e as características da operação é fixa. Os investimentos de renda fixa mais populares. No Brasil, os investimentos de renda fixa mais populares são aqueles em que se empresta dinheiro para uma instituição financeira ou para o governo. No caso de empréstimos para instituições financeiras, merecem destaque a caderneta de poupança e os CDBs, certificados de depósitos bancários. Ao se investir nesses instrumentos, se está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, que emprestará esse dinheiro a juros mais altos para outros agentes. Nos últimos anos, os títulos públicos federais emitidos pelo governo vêm apresentando crescente popularidade, graças ao programa Tesouro Direto, que permite que pequenos investidores emprestem seu dinheiro para o governo. Existem também títulos de renda fixa obtidos por empresas que representam empréstimos para empresas que emitem esses títulos, como as debentures. Porém, esse tipo de investimento ainda não é tão popular no Brasil, entre pequenos investidores. Os investimentos de renda variável. Investimentos de renda variável são aqueles que não representam um empréstimo, e sim a propriedade de algo. Quem investe em renda variável está comprando um determinado ativo, na expectativa de que esse ativo se valorize e possa ser vendido com lucro no futuro, ou que gere renda. Já vimos que, na família da renda fixa, os ganhos são limitados, pois o investidor não tem como receber mais do que ele emprestou e os juros que foram combinados. Por outro lado, o investidor de renda fixa só perde dinheiro se o devedor deixar de pagar. Já nos investimentos de renda variável, não há esse limitador de ganhos. Quando um investidor adquire um ativo, nada impede, ao menos em teoria, que ele se valorize múltiplas vezes. Imóveis ou ações de empresas, típicos investimentos de renda variável, podem se valorizar indefinidamente. Por outro lado, também podem se desvalorizar e, se o investidor tiver que se desfazer daquele investimento em um momento de baixa nos preços, poderá realizar um prejuízo. Os investimentos de renda variável mais populares. No Brasil, os investimentos de renda variável mais populares são os imóveis e as ações de empresas de capital aberto, negociadas na Bolsa de Valores. São ativos que não rendem juros. Os investidores ganham com a valorização dos ativos. Podem vendê-los com lucro
ou com as rendas que eles geram, como aluguéis e dividendos. Os riscos dos investimentos. Os dois principais riscos dos investimentos são o risco de mercado e o risco de perda. Risco de mercado é o risco associado à oscilação de preços dos ativos. Sob certas circunstâncias, um investimento pode sofrer desvalorização no mercado e, se o investidor precisar resgatar aquele investimento, poderá acabar realizando um prejuízo. Já o risco de perda é, como o próprio nome sugere, o risco daquele investimento perder completamente o valor. Um exemplo de risco de perda é quando uma empresa de capital aberto vai à falência e suas ações passam a valer zero. Na renda fixa, o risco de perda é chamado de risco de crédito. É o risco de que o devedor simplesmente não pague de calote e o investimento seja irremediavelmente perdido. Os investidores de renda variável são mais sujeitos à volatilidade de preços e, consequentemente, os riscos de mercado. O risco de desvalorização é grande, mas, por outro lado, há um potencial de valorização igualmente grande. Já o risco de perda é presente especialmente no caso de ações de empresas. Ocasionalmente, uma empresa pode falir e o investidor fica a ver navios. Na renda fixa, o risco de mercado é menor, tende a afetar apenas aqueles investidores que se desfazem de seus investimentos antes do prazo de vencimento. Já o risco de perda ou de crédito costuma ser bastante baixo no caso de investimentos feitos junto a instituições financeiras e ao governo. Títulos públicos federais contam com o aval do Tesouro Nacional e, por conta disso, a possibilidade de sofrer perda investindo nesse tipo de ativo é bastante remota. Investimentos feitos em instituições financeiras contam com garantias de valor limitado. Atualmente, depósitos em instituições financeiras no Brasil são garantidos até o valor de R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC. Por conta dessas características, os investimentos de renda variável são tratados, de forma geral, como investimentos de alto risco, mas de grande potencial de valorização. Já os investimentos de renda fixa são considerados investimentos de risco mais baixo, mas com potencial de ganhos limitados. Analisando os investimentos. Existem inúmeras formas de se analisar investimentos, mas a mais comum delas é analisar sob a ótica da segurança, da liquidez e do retorno. A segurança representa o potencial de risco de um investimento. Investimentos menos arriscados são, por definição, mais seguros. A liquidez é a capacidade de aquele investimento ser convertido rapidamente em dinheiro, caso o investidor tenha necessidade de recursos financeiros. O retorno é o lucro esperado daquele investimento. Uma característica interessante de todos os investimentos é que nunca se encontram esses três fatores presentes simultaneamente em altos níveis. É possível encontrar, no máximo, duas dessas características presentes em níveis altos. Por exemplo, caderneta de poupança é líquida e segura, mas tem retorno baixo. Ações na bolsa de valores têm alto potencial de retorno e alta liquidez, mas são mais arriscadas. Imóveis podem ser seguros e ter bom potencial de valorização, mas não são líquidos. Ao tomar a decisão de investir,
o investidor precisa saber quais são as características importantes para seus objetivos e de qual delas ele está disposto a abrir mão. Os perfis de investidor. Considerando que os investimentos têm características de risco diferentes, e considerando que não existe investimento que seja, ao mesmo tempo, seguro, líquido e de alto retorno, como um investidor pode saber quais são os investimentos mais adequados para si? A melhor forma de saber quais os investimentos mais adequados para uma pessoa é determinando qual o perfil de investidor ou o perfil de risco dela. Existem 3 perfis básicos: investidor conservador, investidor moderado, investidor agressivo. O investidor conservador é aquele que prioriza a segurança e a liquidez. O investidor conservador concorda em abrir mão de alto potencial de ganhos, mas quer ter tranquilidade de não ver o valor de seus investimentos oscilar ao sabor do mercado, e também quer poder dispor do valor de seu investimento sempre que precisar. Em geral, investidores conservadores dão preferência a investimentos de renda fixa. O investidor moderado é um investidor que concorda em arriscar um pouco mais, em troca da possibilidade de ter ganhos um pouco maiores. Os investidores moderados costumam pender mais para o conservadorismo do que para a agressividade, e costumam alocar uma parcela pequena de seu patrimônio em instrumentos mais arriscados, deixando a maior parte em investimentos mais conservadores. O investidor agressivo é aquele que prioriza o retorno. Normalmente, o investidor agressivo é um investidor experiente e com patrimônio razoavelmente grande, que pode investir por prazos mais longos. É fundamental que o investidor conheça a si próprio e saiba em qual perfil se enquadra. Investidores agressivos que investem de forma conservadora podem se frustrar e não alcançar seus objetivos. Investidores conservadores que investem de forma agressiva podem ficar angustiados com as oscilações do mercado financeiro e ter impactos negativos em seu patrimônio e em sua qualidade de vida. Para ter sucesso nos investimentos, conhecer a si próprio é a chave. Conclusão. Gostando ou não, vivemos em uma sociedade dependente do dinheiro. Utilizamos o dinheiro não apenas para trocas e para reserva de valor. O dinheiro acaba sendo, muitas vezes, uma métrica. Medimos o sucesso de empresas, organizações e até de pessoas pela quantidade de dinheiro que possuem ou que geram. Sem dinheiro, a vida se torna precária e limitada. Os desafios financeiros das pessoas, particularmente aqueles associados à falta de dinheiro, são grandes responsáveis não só pelo endividamento, mas também, de forma direta ou indireta, por estresse, problemas de saúde, problemas familiares, conflitos e perda de produtividade em empresas e organizações. A educação financeira, um tema que vem se tornando cada vez mais presente. É uma importante ferramenta que ajuda as pessoas a gerenciar melhor seus próprios recursos e tomar melhores decisões. Através da educação financeira, as pessoas podem desenvolver um grau de autonomia que as permite viver de forma mais digna, com melhor qualidade e, enfim, serem mais livres. Nos últimos anos, incontáveis iniciativas de educação financeira vêm sendo lançadas em nível mundial. Essas iniciativas vêm das mais diversas esferas, como a governamental, a acadêmica,
a empresarial, além de inúmeras iniciativas particulares. Esta publicação é mais uma contribuição ao grande esforço de educação financeira, de mostrar às pessoas que é possível se relacionar melhor com o dinheiro e extrair dele maior valor. Ser financeiramente educado é mais do que simplesmente entender de dinheiro. É saber tomar melhor decisões e utilizar os recursos financeiros de forma a maximizar seus benefícios para si mesmo, para sua família e para a sociedade como um todo. É, enfim, ser um cidadão melhor. Sobre o autor. André Massaro é administrador registrado no CRA São Paulo, sob o número 71542, com mais de 20 anos de experiência profissional. É autor, consultor, palestrante e professor de temas de finanças, investimentos e negócios. Autor dos livros Money Fit, Matriz Editora, Por Dentro da Bolsa de Valores, Matriz Editora, e Dinheiro é um Santo Remédio, Editora Gente. Autor do Guia de Educação Financeira no Ambiente de Trabalho. Autor do blog Você e o Dinheiro e apresentador do canal Seu Dinheiro na TV, ambos do portal Exame, Editora Abril. Consultor de Finanças da Rádio Jovem Pan. Professor do Instituto Educacional BMEF, Bovespa. www.andremassaro.com.br. Esta leitura foi feita por Renato Combin, mas vocês podem me chamar de Miguel. Obrigado a todos. Cristo Jesus nos guie. Bons estudos. Tchau, tchau. Leitura R.C. Renato Cumi para Fundação São Miguel Brasil. Leitura em áudio por Miguel R.C. Renato Combi para a Fundação São Miguel Brasil.